Bem, agora gravando. E boa noite. Meu nome é Anne e vamos começar a discussão sobre o seminário de cálculo D. Eu escolhi uma parte chamada Campos e o Potencial. Mas antes disso eu vou tratar um pouquinho sobre a geofísica em si, dar uns conceitos iniciais, e explicar o porquê eu escolhi esse tema, devido à escolha do meu curso, né? Bem, o que é a geofísica, primeiramente? Primeiramente, a geofísica é uma ciência aplicada que estuda as propriedades físicas das rochas para conseguir fazer inferências sobre subsuperfície. E a geofísica ela estuda a Terra no geral, seu processo de formação, como é que a Terra ela se comporta ao longo do tempo, estudo de campo magnético, estudo de subsuperfície para encontrar água subterrânea, zonas de contaminação, os inúmeros campos terrestres. E devido a N motivos apresentados, discutir sobre campos, a discussão sobre campos que foi apresentada em cálculo D, é uma, se não a mais importante, uma das mais importantes discussões que acontecem no campo da geofísica. E o potencial ele será abordado mais posteriormente, mas o potencial ele também é conhecido como função do trabalho, e essa parte de descobrir o trabalho em um campo, que o trabalho que ele acontece devido a esse campo é muito importante para a geofísica também, né? Como o trabalho é uma consequência da existência de um campo. Então, vamos começar. Eu trouxe aqui a definição de campo, né? Aí eu falei que o campo ele pode ser descrito como funções que descrevem o comportamento ao longo do espaço, ao longo do tempo, e também tratar sobre a questão das linhas de forças e campos conservativos. O que são essas linhas de força? São linhas tangentes aos pontos do espaço que descrevem esses campos. São linhas que permitem a gente entender a orientação desses campos. Como eu disse, o estudo de campos é muito importante para a geofísica. No meu caso da minha pesquisa, eu trabalho com campos eletromagnéticos de origem natural. São derivados das correntes telúricas. Elas acontecem por conta de efeitos atmosféricos devido a, como por exemplo, tempestades lá na ionosfera, devido a raios e relâmpagos. E como consequência dessa alteração da ionosfera, como não sei se isso é óbvio, mas lá na ionosfera nós temos, devido ao nome, cheio de íons. E esses íons, eles sofrem essa movimentação e provavelmente devido a esses choques existe a reação desses íons, e a reação desses íons gera corrente, gera um fluxo iônico lá na ionosfera. E a partir desse fluxo iônico, gerando um campo elétrico, né, existe uma indução de correntes em subsuperfície. E é isso que é inferido no método magnetotelúrico. Eu vou explicar isso um pouquinho melhor, mais posteriormente, só para eu não fugir, né? Acabei fugindo. Mas ter a descrição dessas linhas tangentes, ter a descrição do comportamento desse campo é muito importante para a geofísica. Outra coisa muito importante é a ideia de campo conservativo, pois, como eu disse, a questão do trabalho também é muito importante para a geofísica. Então, saber quais campos são conservativos e entender esse conceito de que ele está associado ao trabalho e que a movimentação dessa partícula ela independe dessa trajetória é muito importante. Vou descer aqui. Então, aqui, eu fiz um fluxozinho, um fluxograma bonitinho, que eu acho que descreve bem os tipos de campo, opa, reduzi demais, os tipos de campo e a abordagem sobre eles que eu achei interessante. Então, quais são os tipos de campo, né? Que só foram alguns critérios classificatórios. Isso não é tão importante, mas eu acho interessante para iniciar uma discussão. Então, quais são eles? Eu os classifiquei em relação à direção e o sentido, a variável descrita e a origem deles. Então, em direção e sentido, obviamente eu estava falando de questão de vetor. Os campos eles podem ser escalares ou vetoriais. Isso é muitíssimo importante para a geofísica. Por quê? Existem vários tipos de campo que nós estudamos na geofísica.
E vou dar um exemplo. Existe uma coisa na geofísica chamada perfilagem, que é o fato de fazermos inferências em subsuperfície, porém em poços. Então, nós temos um estudo lateral e em profundidade que nos permite fazer inferências mais diretas, sabe? E saber o que estamos medindo, seja ele escalar ou vetorial, se estamos determinando campos de densidade, de massa específica, ou se vai ser de temperatura, ou se vai ser de salinidade, isso é importante. Então, a partir daí, definir o tipo de campo que está sendo inferido, porque, na verdade, o campo ele é uma descrição de uma função ao longo de variáveis e de tempo, e saber se o que nós estamos medindo é escalar ou tem direção e sentido é muito importante. Bem, outra coisa interessante é saber se os campos eles são materiais ou de força. Na verdade, existe uma semelhança muito grande. Campos escalares eles são o quê? Materiais. E os campos de força eles são vetoriais. E são basicamente a mesma coisa. Eu só trouxe a critério só para trazer um estilo de classificação que existe, mas que eu também não encontrei tanta relevância. Agora, em questão de origem é muitíssimo importante para a geofísica. Por quê? Nós temos campos naturais e campos artificiais. Na geofísica, nós utilizamos muitos campos artificiais para fazer inferências. Assim como utilizamos campos naturais, sejam eles naturais, como, por exemplo, campos gravitacionais, campos magnéticos, campos eletromagnéticos, campos artificiais, nós fazemos inferências em subsuperfície dando choque no solo, por exemplo, aplicando uma corrente contínua no solo, uma corrente alternada. Então, existem fontes existem diferentes fontes de campo que nós utilizamos na geofísica, entendem? E por isso que eu resolvi trazer essa classificação que eu achei muito interessante, muito importante. Deixa eu ver aqui qual é o próximo slide. Não vou passar aqui, ainda não. Uma coisa interessante para ser dita sobre campos escalares. Campos escalares, eles podem ser descritos, deixa eu ver se está certinho. Ixi, tá meio esquisito, né? Não sei porquê. Aqui, entendi. Reconhecimento de formas. Beleza. Um campo escalar ele pode ser descrito dessa forma. A gente tem uma função f, ela é em função de x, y, z e t. Ainda bem que eu estou explicando, senão seria terrível para entender. Mas é isso aí. Em função de zt, e isso seria uma função escalar. Eu só vou escrever ESC porque isso aqui está horrível. ESC. E também nós podemos escrever as funções vetoriais, que elas podem ser descritas como uma soma de funções escalares, levando em consideração as suas coordenadas no espaço. Cadê aqui? Deixa eu desenhar aqui melhor. Nossa, isso aqui ficou horrível. As coordenadas IJK e JK. Cadê? Então, seria algo como f de x. Nossa senhora, tá horrível. Meu Deus do céu. F de x, y, z, t em função de i, mais q, x, então, 1, 2, 3, isso aqui, j, mais, sei lá, p, 1, 2, 3, k é igual a uma função f. Essa é a representação de uma função vetorial. E, bem, eu acho que eu já tratei muito bem essas partes, e uma coisa que eu gostaria de dizer que eu também acho interessante é que essas funções vetoriais, essa descrição de campos vetoriais estão associados ao que na geofísica chamamos de métodos. Eu acho que eu expliquei a essência, mas eu não expliquei muito bem a classificação. O que são os métodos geofísicos? Quando vamos fazer inferência sobre superfície, nós podemos utilizar vários métodos de aquisição. Esses métodos de aquisição levam em consideração as propriedades físicas das rochas e do ambiente que desejamos fazer determinadas medições. Então, o que acontece?
Esses métodos, eles podem ser elétricos, magnéticos, radiométricos, eles podem ser sísmicos. Sísmicas também é uma parte muito importante da geofísica, que levamos em consideração ondas sísmicas. Aplicamos uma força mecânica no solo, com grandes caminhões, que agora o nome deles fugiram, e são literalmente grandes caminhões que dão porradas no solo e permitem a propagação de ondas mecânicas. E saber esse comportamento, que também é descrito por funções vetoriais, também é muitíssimo importante para a geofísica. E, enfim, continuando. Os métodos geofísicos levam em consideração essas características, as características das propriedades. E muitas dessas características são descritas por funções vetoriais, ou descritas por campos vetoriais, ou descritas por campos escalares. Pois levamos em consideração toda a questão física, né, todo o conceito físico associado ao processo. Afinal, além de levarmos em consideração a física, nós também temos que levar em consideração os aspectos geológicos. Normalmente, quando vamos fazer uma inferência em alguma localidade, nós já sabemos, nós fazemos o que chamamos de amarrações, uma interpretação, levando em consideração esses aspectos de campo, esses aspectos físicos e os aspectos geológicos, a geologia da região, hidrologia, deixa eu ver o que mais, geotectônica da região, que leva em consideração os processos de formação, a tectônica, literalmente, da tectônica de placas, os tipos de rocha que se encontram naquele lugar, e principalmente as suas características físicas, né, suas propriedades físicas. Bem, já falei bastante, já segui aqui, vamos falar um pouquinho sobre energia e trabalho. Então, eu joguei aí o conceito de energia e o conceito de trabalho. E o que seria essa energia? Eu defini, essas definições são minhas, que eu estava pensando. Energia é sempre uma coisa muito... Eu acho que é uma coisa muito solta quando ela é descrita na física. Então, eu descrevi como uma grandeza, é uma grandeza que é escalar, e ela descreve a capacidade de determinados corpos realizarem trabalho. Energia é o que faz com que nós consigamos realizar o trabalho. Então, o que é o trabalho? Eu defini como um processo que ele exige uma transferência de energia e implica na aplicação de uma força e um deslocamento de um corpo. Não necessariamente de um corpo, mas eu acabei de complementar, né, no deslocamento de um corpo. Agora, por que isso é importante? Olha o que nós temos aqui. Nós temos uma função, e uma função, ela pode ser descrita como pelas derivadas parciais do trabalho. Ela pode ser descrita dessa forma. Então, peraí, nós temos, na geofísica, nós trabalhamos com questões de funções, de campos. E várias vezes essas funções, elas podem ser descritas a partir do trabalho, da derivada do trabalho, do gradiente do trabalho. Então, por que isso é importante? Devido a isso. Olha a importância geofísica desse processo. E temos aqui uma coisa muito importante também, que agora vamos abraçar mais esse conceito de trabalho, perdão, que é a função potencial. O potencial de um campo, estamos falando de campos vetoriais, né? Aqui eu não falei, mas aqui a gente está falando de um campo vetorial. Então, o potencial de um campo vetorial é uma função de trabalho. Nós descrevemos campos vetoriais, nós descrevemos campos vetoriais a partir dessa função trabalho, que é descrita dessa maneira aqui. Bem, o positivo ou negativo tem a ver com o trabalho ele ser feito a favor ou contra determinado campo. Então, se tivermos uma partícula, deixa eu dar um exemplo, né? Deixa eu pegar aqui uma coisinha diferente, não estou achando meu mouse, vou pegar o verde. Então, nós temos um campo aqui, uma partícula positiva e um campozinho aqui. Essa partícula, ela pode ir a favor do campo, cadê? Pronto. Aqui, às vezes, esse ponteiro fica muito pequenininho, eu não consigo enxergar. Ele pode ser a favor do campo ou pode ser contra o campo.
Se ele for a favor, esse potencial ele será descrito de maneira positiva. Se ele for contra o campo, vamos dizer que o campo dessas linhas estão orientadas para cá, ela será orientada de maneira negativa. Essa representação de campo em função do trabalho, ela pode ser adicionada, né, pode ser modificada, adicionando-se uma constante, desde que nós realizamos essas considerações. Quais são elas? Que para determinado ponto P da descrição desse campo potencial, tendo a função descrita por F, delta, por F, nábula do potencial, nós temos que para esse ponto P tendendo ao infinito, tem que atender a essa condição daqui. Deixa eu ver. Bem, é isso. Um conceito muito importante sobre superfícies equipotenciais, que são superfícies em que a função trabalho ela é constante. Então, tem determinados pontos em que φ sempre vai ter o mesmo valor. Eu trouxe essa imagenzinha aqui que eu achei interessante. Nós temos as linhas de força, nós temos que as linhas de força, elas são tangentes, representam vetores tangentes aos pontos do espaço, e nós temos que essas superfícies equipotenciais, elas serão perpendiculares a essas linhas de força. E é isso. Deixa eu ver aqui mais. Outra coisa. Essa é uma questão muitíssimo importante para a geofísica e que também é o nosso último slide, nossa última abordagem, que são as das funções harmônicas. São funções que descrevem a equação de Laplace. Eu acho que tem um problema na geofísica que várias vezes a gente não aborda com tanta profundidade esses determinados tipos de conceito. Como, por exemplo, essa da equação de Laplace. Nós temos esse Laplaciano igual a zero, então nós temos que, fazendo as duas derivadas da função trabalho, ela terá que ter um valor constante e nulo. Outra forma de representar eu botei aqui embaixo. Mas o que é que isso quer dizer? Né? O que é que esse Laplaciano nulo quer dizer para que a função seja harmônica? A função ela tem que ter derivada de primeira ordem. Essa derivada de primeira ordem tem que ser contínua e que essas derivadas de segunda ordem elas têm que existir. Provavelmente elas podem ser nulas, né? Porque o importante é que essa soma ela dê nula. E existem várias funções, como por exemplo a do fluxo de calor, fluxo de calor, que são importantes para a geofísica e devem seguir essas considerações. A função de calor é importante na geofísica por quê? Deixa eu ver. Ela literalmente descreve o fluxo de calor, né? E na geofísica nós trabalhamos com uma coisa chamada geotermia, que é o calor no interior da Terra. Então, essa equação do fluxo de calor, se levamos em considerações mais locais, ela pode descrever, sim, um comportamento térmico da Terra, levando em considerações aproximações muito, muito pequenas e muito ínfimas. Nós conseguimos descrever o fluxo de calor terrestre a partir dessa questão do fluxo de calor. Bem, eram esses aspectos que eu queria abordar, e eu passo a bola para meu colega Matheus Nilo, que vai falar um pouquinho mais sobre as consequências do potencial para a geofísica, que dão origem a várias consequências, tanto teóricas quanto operacionais, que facilitam o nosso trabalho como geofísicos.